Pois bem, chegamos ao final do nosso curso sobre liberdade e cidadania no mundo atual. E eu queria mostrar como precisamos evitar os extremos do totalitarismo socialista e do totalitarismo pragmático. E como representante do totalitarismo socialista, nós poderíamos falar em Hegel, aquele que elaborou a filosofia do Estado prussiano. E a esse respeito, Leopold Schwarzschild, escrevendo o livro The Red Prussian, o Prussiano Vermelho, fala sobre Karl Marx como menos humanitário do que as pessoas imaginam e bem menos amante da liberdade. É precisamente porque as raízes do pensamento de Karl Marx, do marxismo, e portanto do comunismo, socialismo contemporâneos, estão em Hegel, que nós precisamos apresentar a noção que Hegel possuía, né, de Estado, portanto de cidadania, como também de liberdade. Veja o que o próprio Hegel dizia: devemos adorar o Estado como a manifestação do divino sobre a terra. Ao Estado pertencem a consciência e o pensamento. E assim ele, no seu livro Filosofia da Lei, apresenta uma concepção absolutamente totalitária de Estado. Em seu livro Filosofia da História, Hegel chega a dizer: a liberdade é a única verdade do espírito, do Geist, ou Geist, que é, na verdade, para ele, o conglomerado de situações sociais, a sociedade, é a manifestação do espírito. E a única verdade do espírito, ou da sociedade, portanto, seria a liberdade. E aí é quando ele diz: o espírito germânico é o espírito do mundo novo. Seu alvo é a realização da verdade absoluta, como a autodeterminação ilimitada da liberdade. A autodeterminação ilimitada da verdade. Por aí você tira, não é? O totalitarismo cidadão de Hegel, que de alguma forma possui suas raízes no tomismo medieval, no aristotelismo, não é? Que era a base teórica de Alexandre o Grande em suas conquistas, que tendiam à universalidade. Pois bem, na contramão de tudo isso, no extremo oposto, está o totalitarismo pragmático, pluralista de Karl Popper, em nosso século. Em seu falibilismo crítico, Karl Popper preconiza o ideal da democracia. Contra o totalitarismo, então, a democracia seria a grande solução para Karl Popper. E ele então diz do papel do pensamento, diz que o papel do pensamento é realizar revoluções por meio de debates críticos e não pelos meios da violência e da guerra, como preconizava Hegel, o socialismo, o comunismo, desde o século anterior. Para Karl Popper, a tradição do racionalismo ocidental é travarmos nossas batalhas com palavras e não com espadas. Bonito, não é?
E finalmente ele diz: nossa civilização ocidental é essencialmente pluralista. E aí ele cai, não é, naquele pluralismo, naquela fragmentação que somente enseja, ocasiona uma mensagem universalizante, não é, que constrói por sobre os grupos menores uma ideologia totalitária, majoritária ou, mais especificamente, hegemônica. Assim, o totalitarismo pragmático do liberalismo econômico de Karl Popper termina sendo engolido pelo totalitarismo socialista de Hegel. Como sempre ocorreu, né? Desde a Revolução Francesa, o liberalismo foi sempre sendo engolido pelo socialismo. E o socialismo, para poder manter-se, tinha que estabelecer-se como ditadura contrária, que suprimia e até assassinava os liberais, os industriais, né? Os detentores do poder econômico. E assim a guerra entre política socialista e economia liberal sempre foi travada desde a Revolução Francesa até os nossos dias. Parece mesmo que uma posição de meio termo seria aquela de Søren Kierkegaard, que dizia: a mais tremenda realidade conquistada pela humanidade é a escolha, a liberdade. E assim, Kierkegaard se põe no caminho do existencialismo. E os existencialistas são aqueles que mais se aproximam dos padres da igreja no que diz respeito à noção de pessoa humana. Aquilo a respeito de que falamos na aula anterior. E parece mesmo que, ao levantar a noção de pessoa humana, Kierkegaard, em seu existencialismo, representa uma posição de meio termo entre Hegel e Popper, entre os extremos hegelianos e popperianos. Mas Kierkegaard não se desprende totalmente de Hegel, nem do pensamento ocidental, da filosofia ocidental, e termina caindo no famoso individualismo essencialista, cujas origens mostramos em aulas anteriores, remontam ao próprio Agostinho. Esse mesmo essencialismo que, através dos alemães, influenciou o Concílio Vaticano II, que estava também eivado de hegelianismo, não é? Pois bem, queridos, mas essa frase, não é, de Kierkegaard parece realmente tentadora. A mais tremenda realidade conquistada pela humanidade é a escolha, a liberdade, não é? E, meus queridos, o problema não está com a frase, nem com o princípio, mas com a noção de liberdade individualista e essencialista de Søren Kierkegaard. Por isso, é preciso que entendamos e assumamos a liberdade como possibilidade de mover-se dentro dos limites do bem. Não como mera opção, escolha, mas liberdade como possibilidade de mover-se dentro dos limites do bem revelado pela verdade do Evangelho. Lugar único da elevação da pessoa humana, que assume livremente a renúncia da pessoa de Cristo. Não há liberdade, queridos, quando um projeto religioso infalível se coloca no lugar do antitotalitarismo da Igreja. Nem há liberdade quando um programa político moderno é assumido, quer pelo Estado-nação do liberalismo econômico do humanismo protestante, quer pelo Estado forte
do socialismo marxista, do humanismo romanista. Não há cidadania quando um pragmatismo social sistêmico ocupa o lugar do contra-historicismo da Igreja. Nem há cidadania quando o programa religioso moderno é assumido quer pela equivocada noção de religião civil do pluralismo protestante, quer pela subliminar construção de organizações internacionais do ecumenismo romanista. A definição do conceito, a definição de liberdade não é dada por outro senão por São Paulo, o apóstolo, que nos dizia: é para a liberdade que Cristo vos libertou. A liberdade que é o próprio Cristo. A liberdade revelada pela verdade do Evangelho. E não há, meus queridos, cidadania se não se vislumbra a cidadania celeste. Como dizia também São Paulo, apóstolo, a nossa cidadania está nos céus. Qualquer noção de cidadania meramente terrena pode ofuscar essa definição paulina, advinda de São Paulo, de que a nossa cidadania está nos céus. Por isso, esperamos que com esses dois princípios norteadores nós tenhamos, de alguma forma, esclarecido não somente as falácias da definição de liberdade e da definição de cidadania, que geralmente transitam no mercado, mas também tenhamos esclarecido e apontado o princípio da liberdade em Cristo e em Cristo somente, e da cidadania no seio da Igreja. Por isso São Paulo dizia: somos concidadãos dos santos. A nossa cidadania é celeste, porque sobre os céus os santos são cidadãos de um reino eterno e imperecível. E no seio da Igreja é possível participar dessa cidadania e sermos assim concidadãos dos santos na liberdade que Cristo nos oferece a cada Eucaristia de que participamos dignamente.